Neste domingo, que coincide com o 13º do tempo comum, a Igreja celebra, com igual honra e veneração, o triunfo dos apóstolos São Pedro e São Paulo, que plantaram a Igreja com seu sangue e nos ensinaram a amizade de Deus. O amor maior me tocou. Vovô na liturgia. Fez da minha vida um encanto. A liturgia do domingo. Descomplicada para você. Deu-me ternura. O apóstolo dos gentios, Saulo, depois chamado Paulo, levou o Cristo crucificado aos judeus e aos gregos. Simão, irmão de André, filho de Jonas, foi o primeiro entre os discípulos a confessar que Jesus era Cristo, Filho de Deus vivo. Cristo o chamou de Pedro. Ambos, na fé e no amor de Jesus Cristo, anunciaram o Evangelho na cidade de Roma e morreram mártires no tempo do imperador Nero. Paulo morreu no fio da espada, foi sepultado junto à Via Ostiense, enquanto que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, e sepultado no Vaticano, junto à Via Triunfal. Eis o resumo, meus irmãos, minhas irmãs, do triunfo destes dois apóstolos, triunfo esse que nos introduz à liturgia deste domingo, começando pela primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça a tua sandália." Pedro obedeceu, e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou. Não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então, Pedro caiu em si e disse: "Agora sei de fato que o Senhor enviou seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor, graças a Deus. Antes de falarmos, irmãos e irmãs, desse texto da primeira leitura, queria agradecer a todos e todas por tantos votos de recuperação boa e feliz que eu recebi de vocês todos, enquanto a minha garganta esteve naquele ponto que vocês viram no último vídeo, o vídeo do 12º domingo do tempo comum. Assistam lá, é muito bom, apesar de estar totalmente sem garganta. Foi feito com a dedicação de quem quer deixar sempre uma mensagem de liturgia contada para cada um e cada um de nós, para quem quer sempre que a liturgia nos engrandeça, nos conduza na direção do reino. Sou grato pelas mensagens, pelo carinho, pela disposição, e lhes conto que isso também foi algo que ajudou muito a recolocar essa garganta do ponto que ela está agora. Não está perfeita ainda, ela está funcionando à base desse extratozinho de romã que vai por aqui, mas conselho da minha mãe, né? E da minha irmã. Mas a gente vai caminhando, conduzindo e fazendo tudo o que é possível, apesar da garganta. A gente gasta até o último pedacinho de qualquer condição física para conseguir falar um pouco mais do reino de Deus. Vamos em frente, meus queridos irmãos e irmãs, comentemos a primeira leitura de hoje. Agora, eu sei realmente que o Senhor me libertou das mãos de Herodes. Lindo, né? E esse texto dos Atos dos Apóstolos mostra-nos que
a defesa do plano de Deus, o anúncio da proposta da salvação, provoca uma oposição forte. De onde vem essa oposição? Ora, especialmente vem daqueles que praticam a injustiça, a exploração, a morte. Mas também pode vir de quem está confortável e sem coragem de contestar a situação de escravidão em que vivem. As autoridades daquele tempo, irmãos e irmãs muito queridos, Herodes à frente deles, encaixam-se no primeiro caso, mas não se deixe enganar, hein? O mundo de hoje é repleto de alguns que querem perpetuar esses mecanismos de exploração e de morte. Tem muito Herodes em volta da gente. Nós, os discípulos de Jesus no mundo de hoje, também não podemos descansar nesse aspecto. Nós não podemos ser aqueles acomodados. Ao contrário, irmãos e irmãs muito queridos, fiéis ao mandato de Jesus, testemunhas da libertação que Deus nos entrega, nós somos chamados a dar o nosso testemunho da nossa vida, na família, no trabalho, na sociedade, mesmo conhecendo as dificuldades enfrentadas, para que levem a sério o nosso testemunho. Afinal, somos os discípulos de Jesus na Igreja Apostólica, na igreja fundada por ele. A miraculosa história da libertação de Pedro é a prova do carinho atencioso com que Deus ampara e cuida das suas testemunhas no meio dos homens e ampara a caminhada da sua igreja. Isso também nos é relembrado pelo Salmo 33, onde o salmista repete que o Senhor libertou-me de todos os temores. Ora, mas Pedro e Paulo caminharam e caminham juntos. E isso nos remete à segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o meu combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperaram com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. Ele é a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E essa conversa começa com essa frase: já me está preparada a coroa da justiça. Ora, o caminho que espera os discípulos de hoje nem sempre é fácil. O caminho percorrido por Paulo, também por Pedro, também não era um caminho fácil. Agora, como ontem, seguir o compromisso cristão implica em renúncias, implica em choque com os valores que a sociedade considera importantes. Temos que estar preparados, irmãos e irmãs, para o maltrato, incompreensão, desconfiança ou até coisas mais graves. Mas quem escolhe a Cristo não está só. O Senhor está a seu lado como esteve com Paulo. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força, para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada e todos os pagãos a ouvissem. E isso me levará são e salvo ao seu reino celeste. Glória a Ele por todo o sempre. Observem que Jesus confirma tudo isso quando sobre Pedro funda a igreja e a ele entrega as suas chaves. Isso nos leva, irmãos e irmãs muito queridos, ao Evangelho deste domingo. O Evangelho deste domingo está em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias
ou algum dos profetas? Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo então, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és Pedro, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Há perguntas importantes, meus irmãos, minhas irmãs, feitas por Jesus, respondidas pelos discípulos de então, que precisam ser respondidas todo dia, por cada um e por cada uma de nós, que somos os discípulos dessa igreja de hoje. Quem é Jesus? O que os homens dizem sobre quem é Jesus? O Jesus humano foi, sem dúvida, muito importante, eu diria excepcionalmente importante, mas para nós, os discípulos, os de ontem e os de hoje, ele é muito mais do que um homem. Ele é o Messias, o Filho de Deus vivo. Essa resposta é o nosso reconhecimento de que Jesus é o enviado do Pai e o portador da boa nova da salvação e da vida plena, destinada a todos os homens. Jesus escolheu Pedro para representar toda a igreja. Jesus falava com Pedro quando queria falar com a igreja. Falava com Pedro quando queria falar com a igreja de ontem e também quando quer falar com a igreja de hoje. A resposta de Pedro: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo respondeu-lhe: E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei eu a mesma fé de que tu dás testemunho. Sobre a mesma afirmação que tu fizeste. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Edificarei eu a minha igreja. A expressão de Jesus é: Por que tu és Pedro? Notem, meninas e meninos muito queridos, que Pedro vem de pedra. Não é pedra que vem de Pedro, conforme muita gente confunde aí em volta de nós todos. Pedro vem de pedra, como cristão vem de Cristo. Pedro vem de pedra, não é pedra que vem de Pedro. Portanto, cristão vem de Cristo, não é Cristo que vem de cristão. Aliás, a esse respeito, Santo Agostinho nos diz em um dos seus sermões, acho que o 295, num só dia celebramos o martírio de 2 apóstolos. Na realidade, os 2 eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo um pouco depois. Celebramos a festa deste dia, para nós consagrado com o sangue dos 2 apóstolos. Amemos e imitemos a sua fé e a sua vida, os seus trabalhos e sofrimentos, o testemunho que deram e a doutrina que pregaram. É sobre esta fé que a Igreja de Jesus Cristo está construída. É sobre essa fé que essa igreja se mantém até o fim dos tempos. É por isso, irmãos e irmãs, que é preciso falar do martírio de sangue de Pedro, do martírio de sangue de Paulo. Nós não construímos uma igreja se a gente não estiver consciente de que esse martírio existiu. Cristo fundou uma igreja sobre Pedro. Roguemos em oração ao Senhor para que Ele nos conceda a graça de vivermos de tal modo na igreja por vós criada, justificando o
o título de cristãos que vêm do Cristo diretamente até os nossos tempos, para que, assíduos à fração do pão e ao ensino destes apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, todos juntos, solidamente enraizados no vosso amor. Fiquemos, irmãos e irmãs, muito queridos, na paz de Jesus, com a espiritualidade de José e no sereno amor de Maria. Até o nosso próximo e muito feliz encontro. Amigos e irmãos, amigas e irmãs, não se esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário, a sua sugestão, o seu pedido de oração. Aliás, você já se inscreveu no nosso canal? Inscreva-se agora. Venha fazer parte dessa comunidade que prega a paz, o amor, a unidade como um caminho para nos levar à santidade. Observem que é um objetivo ambicioso, nem mais nem menos do que santidade. E antes da despedida, mais um spoiler. Vem aí a campanha Amor Maior, Nota 1000. Fique atento. Vamos entregar Bíblias Sagradas para os inscritos no canal. Continuemos, todos e todas, na paz de Jesus, com a espiritualidade de José e no sereno amor de Maria. Até o nosso próximo e feliz encontro. Um amor maior me tocou. Vovô na liturgia. Fez da minha vida um encanto. A liturgia do domingo. Descomplicada para você. Deu-me ternura, deu a alegria ao meu ser.